Olá, gente boa e amiga. Estamos iniciando o Estúdio 8, um programa que entrevista personalidades do mundo empresarial, político, religioso, social de nossa cidade, sempre com temas de relevância para bem informar você. Hoje, faz tempo que ele não veio no programa, porque o programa que foi feito com ele no mês de janeiro foi logo no comecinho, né? E depois passamos em branco e agora chegamos em fevereiro e nós temos novamente, com muita satisfação para nós, o Gino Della Volpe, que é palestrante da Casa Esperança, e ele vai retomar essa sua visita mensal no nosso programa, sempre falando da doutrina e passando informação a todos vocês. Gino, é um prazer muito grande tê-lo aqui, muito obrigado por mais uma vez ter aceitado o nosso convite. Olá, público amigo do Guarujá, graças à TV. E olá, público amigo do mundo, graças à internet. É uma grande alegria ser mais uma vez convidado para estudarmos juntos o Espiritismo cristão. Tá bom. Eu quero dizer que o nosso programa também tem como apoiadores culturais o Sindicato dos Funcionários Públicos de Guarujá, sempre atento e zeloso e defendendo os interesses de sua categoria, e também do bar e restaurante Monte Carlo, que é o ponto alto da gastronomia da nossa cidade. Eu estive com eu ia falar Chico Xavier, acho que ele está por aqui. Eu estive com o Gino há um certo tempo e tínhamos uma pauta muito extensa e tal, e 3 aspectos ficaram para trás, né? E hoje a gente vai ver se aborda 2 deles, porque foram questões que foram nos enviadas por pessoas através de e-mail e que assistem o nosso programa, que é a questão da cremação dos corpos, a questão da doação dos órgãos e a reencarnação, que eu acho que não vai dar para a gente falar sobre isso, porque é um tema também muito extenso e talvez uma das características fundamentais da religião espírita. Mas eu começaria hoje falando sobre a cremação. E perguntaria ao Gino, como é que a doutrina entende a cremação? Muita gente fala, a gente vê em filmes que era uma prática que se adotava antigamente, a gente vê que na Índia hoje isto continua acontecendo normalmente, os corpos são largados no Ganges, muitas vezes, depois de quase totalmente queimados. Hoje nós temos a cremação em crematórios aqui na sociedade contemporânea. Então é um tema recorrente, né? E como que realmente a doutrina espírita vê a cremação? Ela condena? Ela não condena? Como ela entende isso? Há um prazo para que isso aconteça? São questões de relevância que seria bom você explicar aos nossos telespectadores. A doutrina espírita é uma filosofia, um conhecimento, uma sabedoria baseada em observação de fatos, científica, de consequência religiosa, de transformação moral para que a criatura se aproxime de Deus, do Criador. E nesta observação de fatos, realizada por Allan Kardec, essa pesquisa, através do testemunho dos espíritos, que voltam para nos contar, através da fala ou da escrita, ou visão dos médiuns, o que se observa de modo claro é que o estado após a morte do espírito, da alma que se separa do corpo carnal, não depende do que os homens fazem do corpo. Depende do que este ser, esta criatura, fez do seu corpo durante a sua vida. Então, se observa o caso de Rainha, que durante sua vida foi orgulhosa, ostentando riquezas, egoísta, vaidosa, maldosa. Após a morte, ainda nem tendo se reformado moralmente, apesar de ter um sepultamento de rainha, estar em grande sofrimento. Enquanto que outras criaturas
simples, humildes, doentes, pobres, tiveram um sepultamento, uma cerimônia muito singela, mas no mundo espiritual se encontraram em estado de grande felicidade. Esse desprendimento do corpo que você se refere, ele é rápido, isto é, o corpo deixando de existir, o espírito se desprende automaticamente da pessoa? Cada caso é um caso. É como tirar uma fruta de uma árvore. Tem casos em que está tão maduro, tão no ponto, que ela quase sai sozinha. E tem casos que a fruta está muito presa na árvore. Só que isso não é acaso, não é sorte, não é azar. Isso depende do próprio espírito. Se ele tem a vida espiritual desenvolvida, o conhecimento e a vida moral de qualidade. Uma vida de virtudes, um Entendi. domínio sobre o corpo espiritual. Então é em função dessa circunstância. Enquanto alguns conseguem um desprendimento muito rápido, confortável, muito suave, e logo após aquilo que se chama a perturbação espiritual muito breve, de poucas horas, outros podem demorar muitos dias, semanas, meses, e viverem uma circunstância muito angustiante em virtude das suas mazelas morais, da sua vida material, da falta de compreensão da vida espiritual. E esse espírito tem consciência que o corpo não mais existe no mundo material? Nem todos. Nem todos. Alguns confundem o corpo espiritual com o corpo material, não aceitam essa realidade, relatam o horror de verem os vermes roendo o corpo como se estivesse roendo o corpo deles, se sentem confusos, porque observam uma nova realidade material, mas que não compreendem, porque para eles a morte era o fim de tudo. E, de certa maneira, as coisas continuam, não como eles aguardavam. Entendi. Então, cada um vai viver a sua realidade, como Jesus nos ensina, a cada um segundo suas obras. Perfeito, perfeito. Tá. E quanto à cremação, então, a pessoa percebe, vamos supor que ela se desprendeu do corpo. A cremação faz o espírito sofrer? Aí depende do nível de evolução do espírito. O benfeitor Emmanuel, através de Chico Xavier, diz que o ideal é aguardar 72 horas. É alguém que está em mudança, deixando a casa que morava. E 72 horas seria um prazo confortável para o espírito se habituar com a ideia, ter uma condição mais tranquila para o seu passamento. Mas vai estar sempre em função do nível de evolução que o espírito se encontra. Tá. E aquela questão do apego que você falou que está intrinsecamente ligada nisso? Nós estávamos conversando em off. O sujeito tem apego ao corpo, à cremação. Como é que fica essa questão? Nós falávamos em respeito na sequência da pauta que teria muito próximo a cremação e a doação de órgãos. Tá, o apego não se aplica aí. A gente aplica nos dois. Aplica nos dois. Nos perfeito. dois. Não só nos dois, como também aplica na vida. na vida. E essa é a grande questão. É um ponto realmente muito delicado. Porque qual é a condição adequada para doar órgãos? Quem pode ser doador? Quando é que isso tem que ser feito? De que maneira isso é feito? Temos a condição da informação da medicina acadêmica, que estabelece um estado de saúde, um tipo de sangue, a parte do corpo, o tempo que isso tem que ser feito, a maneira que isso tem que ser feito. Mas a realidade não envolve só o corpo. E há uma pergunta muito interessante realizada pela jornalista Marlene Nobre, uma médica, que nesse momento está fazendo um papel de jornalista, porque está perguntando para o médium Chico Xavier. E essa resposta do Chico Xavier sai publicada no jornal A Folha Espírita, no mês de novembro de 1982. Em que condições se deve doar, se é realmente doador de órgãos? E o Chico Xavier nos diz a respeito do apego, quando a noção de posse não mais preocupa. Se aquele homem, aquele espírito, ele realmente
tem desinteresse absoluto na doação, não vai se sentir prejudicado, sentir perda de forma alguma, não vai fazer nenhuma cobrança, não vai ver quem vai ser o beneficiado, não espera gratidão do beneficiado, é 100% doador, então ele está em condições de ser doador. Porém, se ele vai atrás, se ele sente perca, se ele espera gratidão, se ele faz questionamentos em relação do que o beneficiado faz com aquilo, quem é o beneficiado, qual a raça, a cor, o sexo, como age, onde crê, o que faz, aí pode gerar uma circunstância aflitiva, porque ele não é realmente um doador em condições ideais. Ele poderá se colocar em circunstâncias de cobrança e trazer problemas para ele mesmo e para a pessoa que é beneficiada ao receber o órgão. Que coisa interessante, por causa... É o apego ao corpo, né? De uma certa forma, o espírito tem a sensação de que esse corpo lhe pertence. É isso. É isso. Ele não consegue entender que é um empréstimo do Criador, um instrumento de evolução, que nascer é juntar os corpos, o corpo espiritual com o corpo carnal, mediante uma transformação, que morrer é separar os corpos, o corpo espiritual do corpo carnal, mediante outra transformação, transformações sempre de ordem material, sem perder a individualidade. Semelhante a um avião, que as leis materiais funcionam de uma maneira no solo e de outra maneira no ar. Sempre na mesma individualidade, sendo o mesmo avião. E a questão do apego, em que aí nós estamos estudando agora no momento dos órgãos, ela está muito inserida durante a nossa vida, porque podemos ter apego às propriedades, às riquezas, apegos às pessoas, afeições, afetos, às circunstâncias. Nós temos um caso que é muito interessante observar as suas particularidades no Evangelho de Jesus, segundo as anotações de Mateus, Marcos e Lucas, que se trata do caso do moço rico. Ah, sim. O caso do moço rico. Inclusive, o espírito, irmão X, através da psicografia de Chico Xavier, nos traz uma revelação espiritual, que está publicado no livro Luz Acima, no capítulo 15, que diz que esse moço rico, antes de chegar a Jesus, conversa com Tiago, filho de Zebedeu, um dos discípulos de Jesus, e questiona Tiago a respeito da vida de Jesus. Porque as pessoas ouviam falar do poder que Jesus tinha sobre a matéria, das suas curas, da sua nova doutrina. E nesse capítulo 15 do livro Luz Acima, Tiago diz que conversa com esse moço rico e que esse moço rico é um idealista. E ele, como judeu, esperava a vinda do Messias, aguardava a libertação do povo judeu em relação ao domínio do Império Romano, e ele particularmente estava indignado com aquela postura de hipocrisia do sinédrio, dos fariseus, dos saduceus, certo. Que viviam os judeus. E com aquela aberração do templo ser vigiado, controlado, com a Torre Antônia, o Império Romano. E com os relatos de Tiago, ele sentiu uma certeza íntima que Jesus realmente era o Messias e que haveria uma revolução, uma transformação material e moral. Então o que ele faz? Ele sendo um jovem rico, imagina a circunstância como chama a atenção das pessoas na época. Ele corre e se põe aos pés de Jesus e se ajoelha aos pés de Jesus. Imagina uma pessoa rica, ostentando toda a sua riqueza, correr atrás de uma pessoa de trajes simples, de Nazaré, um galileu de Nazaré, andando com aquelas pessoas simples, doentes, se postar diante, se ajoelhar, e ele pergunta: bom mestre, que farei para ter a vida eterna? De tal maneira que é profundamente impactante para as pessoas que assistiam a essa circunstância, e Jesus já começa a responder para ele, porque Jesus conhece o pensamento e o sentimento das pessoas,
E o curioso é que Jesus responde em 3 níveis. Primeiro... Era isso que eu ia perguntar depois para você, mas você vai explicar, vamos ver. Primeiro, Jesus é bem sutil, mas já traz a resposta. Se ele tivesse um bom senso bem desenvolvido, um desconfiômetro ligado, ele já entendia. Como ele não entende, aí Jesus aumenta um pouco mais enérgico, não é? Chega mais perto da mosca, assim, do alvo. Mesmo assim, o moço rico não tem um bom senso, ele não percebe. Aí Jesus tem que dar um tiro no centro da mosca, mostrar para ele, na carne dele, qual que é o problema da relação dele com a vida eterna. Então, porque no fundo aí há uma gradação, né? Que faço para conquistar o reino do céu? Segue os mandamentos. Essa é a primeira resposta de Jesus. E a coisa vai caminhando até um ponto em que Jesus diz, bom, mas se queres ser perfeito, vai, dá o que é teu aos pobres e segue-me. Então são 2 momentos distintos. São 2 momentos distintos. Então, porque o moço rico diz o seguinte, segue os mandamentos. Ele fala, mas isso eu faço desde que nasci. Então, de uma certa forma, ele era, como você falou, uma pessoa altamente preocupada e condenando a vida dos fariseus que haviam naquela época, né? Mas ele não consegue se desapegar da fortuna dele. É isso que você estava colocando? Aproximadamente isso. Porque quando ele faz a pergunta, bom mestre, que farei para ter a vida eterna? Jesus responde, ninguém é bom, senão só Deus. Tá. Por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão só Deus. E isso causa um espanto para todas as pessoas. Até hoje, nós ficamos refletindo nessa questão. Jesus diz que ninguém é bom, só Deus é bom. É algo muito marcante dentro do Evangelho. Então, Jesus traz para o contexto a questão de Deus. Logo, ele já estava respondendo para o moço rico que o problema dele em relação à vida eterna era a relação dele com Deus. Com Deus. Porque ele trouxe Deus de uma maneira marcante. E esta era uma didática que Jesus se utilizava no seu ensino. Ele sempre buscava circunstâncias de contraste que marcassem muito forte o campo emocional das pessoas. Criava as parábolas, compunha as parábolas ou dava respostas, colocava circunstâncias que as pessoas jamais esqueciam pelo que era trazido ao campo emocional. Então, quando ele diz, por que me chamas bom? Imagina ele que fazia aquelas curas com humildade. Jamais se viu alguém tão bom na terra, em todos os tempos. Perfeito. E ele fala assim, por que me chamas bom? As pessoas ouvindo isso, ninguém é bom senão só Deus. Trouxe uma evidência, uma marca muito forte com Deus. E aí, realmente, o rapaz não compreendendo, o moço rico não compreendendo, entra a questão dos mandamentos. Só que nos mandamentos, Jesus se refere aos 10 mandamentos que Moisés recebe no deserto de Sinai, no Monte Horebe. Porque os judeus tinham mais de 600 mandamentos. Eu gosto muito de uma contagem que é 613 mandamentos. 365 mandamentos da forma negativa, não faça isso, não faça aquilo, não faça, não faça, não faça. Cada dia do ano, para lembrar uma circunstância de não fazer para agradar a Deus. E 248 na forma positiva. Faça isso, faça isso, faça isso. E segundo a interpretação do rabino que escreve essa anotação, as 248 partes do seu corpo, que eles pensavam que era assim na época, para você lembrar de algo que tem que ser feito para agradar a Deus. Então, mais de 600 mandamentos. Jesus se refere a 10. Os 10 que Moisés recebe. E aí o moço diz que cumpre eles. Mas quais são esses 10? Não matar, não cometer adultério, não furtar, não realizar falso testemunho, honrar pai e mãe, amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, do grupo dos 10, só é referido a parte dos mandamentos que é relação criatura com criaturas.
Mas e os 3 primeiros, que são acima desses, que é a relação Então, criatura com Deus, não é mencionado. Amarás a Deus de todo o teu coração, Isso. acima de todas as coisas. Não terá ídolos. Santificar o dia de sábado. Esses 3 não são mencionados. Então, quando Jesus se refere aos 10, você conhece, Jesus fala. E ele dizia, eu tenho observado, mas estão falando só dos 10, quer dizer, e os outros 3 que estão acima dos 10? Ele não conhece? Ele não observa? Entendi. É uma outra maneira sutil de Jesus colocar a questão que faltava a relação dele com Deus. Já tinha tido a primeira circunstância, por que me chama bom? Bom só é Deus. E ele não pensou, mas a minha relação com Deus, isso é que me falta para a minha vida eterna. Esse que está sendo o meu problema. Aí entram na questão dos mandamentos. Mas tem 10, só se falou dos 7, ele observa os outros mandamentos, que é a relação criatura-criaturas. E relação criatura-Deus? Mas a relação criatura-Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, está nos 10 mandamentos. Evidentemente, quem ama o filho está agradando ao pai. Tá. E para agradar o pai tem que agradar o filho. Agradar o filho. Mas a relação com o pai é com o pai, a relação com o filho é com o filho. Entendi. Então, os ídolos, as riquezas, nesse caso, as suas propriedades, representavam os seus ídolos. O que são os ídolos? Os ídolos não são os deuses realizados pela imaginação humana, esculpidos nas pedras. Existem os ídolos, que são os títulos, as atividades, as pessoas, as propriedades. Tá. Ele própria vida em si. tinha esses ídolos em relação ao próprio Criador. Então, é a própria vida dele, de uma certa forma, que era apegada a coisas que não tinha nada a ver com aquilo que Deus estabelecia nisso que você falou da relação entre o homem e o Criador. Então, como ele não percebeu, ele disse, mas isso tudo já tenho cumprido. Era só em relação às criaturas. Ele não se tocou. Ele não falou, mas espera aí. E as relações com Deus? Santificar o dia de sábado. Os judeus tinham toda aquela lei do repouso que tinha que ser observada para estar em relação com o Criador. O mesmo pode ser perguntado para todas as pessoas, o público que nos ouve. Qual a sua relação com o Criador? E qual a sua relação com as criaturas? Você conversa com Deus? Diariamente? Semanalmente? Nunca? Duvida da existência? Os atributos? Qual a sua intimidade com o Pai? A pergunta continua. Mas Jesus vendo então a questão que ele não tinha se tocado, aí ele entra no centro. Agora eu vou fazer de uma forma que fica... Ele vai compreender, porque qualquer um compreende. Uma só coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Você terá um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Quando colocou isto, ele viu, o moço rico viu que ele tinha isso acima da vida eterna. E seria tão barato comprar a vida eterna se fosse assim. Imagina se fosse só vender. Fácil, vender o que eu tenho e já seguir Jesus e ter a vida eterna. Mas não é. Jesus usa uma forma forte para mostrar para a criatura o apego que ela tinha. Porque, na realidade, para ter a vida eterna, o que é essa vida eterna? Nós somos espíritos, seres inteligentes, estamos inseridos num processo evolutivo. Então, à medida que vamos evoluir, vamos ganhar faculdades na inteligência, sentidos na nossa inteligência, que vão nos auxiliar a responder à questão do Criador incriado, do tempo eterno, do espaço infinito. Então, essa evolução, que não é infinita, mas é indefinida para nós, que não conseguimos nem compreender os graus. É muito mais complexo, é muito mais vidas, e muito mais mundos, e muitas dimensões espirituais, do que simplesmente, se fosse só vender tudo que eu tenho, já estaria na vida eterna, já seria espírito puro, já seria criatura perfeita, já teria todas as faculdades na inteligência que é dada a uma criatura possuir? Já seria como Jesus? Não seria. Então ele mostra que o problema dele era o apego. E o rapaz aí reconhece. Porque ele pensa nas suas propriedades, nos seus bens, e diz, eu não sou capaz de me desprender. Ele percebe que o problema da vida eterna é o apego que ele tem às coisas materiais, que lhe impossibilita se corresponder por Deus. Por isso que Jesus
o rapaz se retirando na conversa com seus discípulos, vem falar como é difícil um rico entrar no reino dos céus. E eles ficam espantados. E aí Jesus vem para o ponto explicando por que o rapaz saiu triste. Por que a riqueza torna mais difícil a pessoa buscar a vida espiritual? Ele diz, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eu tenho que pedir um intervalo, a Paulinha já veio me dar sinal, e eu quero voltar depois com uma pergunta instigante aí para você, e que vai ser muito útil para vocês que estão nos ouvindo a respeito desse relacionamento com Deus. É com você, Paulinha. Eu quero dizer, eu preciso, quero dizer para você, peraí. Se para você já é difícil pedir dinheiro, imagine para ele. Estamos de volta com o Estúdio 8, sempre com uma gentileza do Sindicato dos Funcionários Públicos de Guarujá e também da Choperia, Restaurante Bar e Restaurante Monte Carlo, que é o ponto alto da gastronomia em nossa cidade. Vai lá que você não vai se arrepender. Antes de continuarmos com esse aspecto desse relacionamento do moço, você, en passant, falou, você conversa com os homens, você conversa com Deus. Como a gente pode sentir, ou se não, talvez não dê, como a gente pode sentir ou perceber que Deus conversa conosco? É instigante, eu queria saber alguma coisa de você, não está na pauta, mas eu gostaria, porque você falar com Deus é uma questão da reza, da súplica diária, não é? E Deus conversa conosco através de fatos, de coisas que são imperceptíveis, ou se a gente for para dentro da gente mesmo, a gente sente que Deus conversa conosco. Deus conversa conosco em todas as circunstâncias que nos envolvem em nosso trajeto evolutivo. É como os peixes dentro do mar. Eles vivem e existem dentro do oceano. Nós, em Deus, vivemos e existimos, diz Paulo, o apóstolo Paulo. Então, todos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, toda a nossa realidade material está em contínuo contato com o Criador. Deus não cria e se afasta. É um contato contínuo, eterno. Para entrarmos em contato com Deus, é o mais fácil que existe no mundo. Não precisa pegar linha de celular, não precisa comprar aparelho, não precisa ir em local, não depende de dia, não depende de hora. É simplesmente o próprio pensamento. Então nos dirigimos ao Criador. E a resposta do Criador nos é dirigida pelas circunstâncias que nos cercam, que é a nossa própria realidade no corpo, com as pessoas, com os fatos, com a influência dos espíritos, porque a nossa relação como criatura e o Criador é um contínuo processo educativo. A cada instante, sempre, Deus está se ocupando de cada criatura sua, da evolução desse ser. Estamos em fases diferentes. Na fase humana, através do pensamento contínuo, tomando consciência da nossa realidade espiritual, mas teremos outras fases mais evoluídas. Sim. Então percebemos a resposta do Criador com as coisas que nos cercam, porque ninguém vai nascer na Terra por um acaso. Ninguém vai estar num corpo masculino ou feminino, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza. Tudo que nos cerca e que nos acontece é uma relação entre nós e Deus. Entendi. E ela é corretiva
educativa e por misericórdia. Estamos sempre recebendo melhor e mais do que merecemos. Estamos sempre sendo educados. Muitas vezes a gente pede coisas que nós julgamos ser fundamentais e recebemos outras, porque Deus sabe que aquilo que nós pedimos não era aquilo que nos devia ser dado. Uma vez eu já li a esse respeito. Bom, deixa eu falar uma coisa. Você tem um desenho aí, você falou sobre o fundo de uma agulha. O que significa isso? É o livro que eu trouxe de Israel, A Vida Diária no Tempo de Jesus, de Miriam Feinberg-Famosh. Está em português, mesmo sendo comprado em Israel. E é uma pesquisa a respeito da dificuldade do camelo passar pelos lugares. Perfeito. Né? Aqui nós temos um arco em que é constatado que fica todo riscado, ranhurado. Inclusive, quando visitamos cidades antigas na Europa, existia essa preocupação, as carruagens iam fazer a curva e batia e quebrava a quina, então eles põem uma proteção para não quebrar. Tá. Hoje, nas garagens do edifício, também colocamos nas colunas, e o camelo ele passava carregado. O camelo era muito importante em função da sua condição de transporte, de carga. Do comércio. Então, quando pega uma passagem dessa, é um caso real, né, um caso constatado, está lá as ruínas, os lugares, eles verificam que realmente era uma dificuldade o camelo carregado passar por certos lugares. Como hoje temos o transporte especial, com excesso de largura, peso, altura, carga volumosa, as pontes, vira e mexe uma carreta, bate numa ponte, causa um transtorno. É o que aconteceu recentemente, né? Então, o que acontece com o rico? É difícil conversar com um homem rico, né? Porque você vai falar com ele, ele tem uma agenda das empresas dele, uma série de condições. É complicado dar manutenção em todo o patrimônio. O mundo é muito competitivo, é uma série de impostos, de leis, de empregados. Então, ele para cuidar da riqueza, ele está todo carregado. Quando é que ele vai se soltar dessas coisas? Se eu estivesse pensando nos negócios e nos patrimônios, eu não estava aqui fazendo esse estudo. Como é que eu ia estudar todas essas coisas, esses livros? É verdade. Então, quando a pessoa não tem tanto patrimônio, ela tem um tempo, ela tem um trabalho dela e depois tem uma série de horas livres, ela pode começar a estudar, pesquisar. Quando ela está carregada de patrimônio, de negócios, de empresas, de propriedades, e querendo crescer e cuidando porque as pessoas querem roubar e naquele clima de competição, então ela está carregada. Tem que ser descarregado. E a pessoa não quer se descarregar porque ela está apegada àquela riqueza, àquela circunstância. Então não é impossível. Jesus diz que é mais difícil, porque a riqueza estimula os prazeres materiais, o orgulho, a vaidade, até mesmo uma necessidade de se dedicar para conservar a riqueza. Porque no mundo competitivo e complexo como estamos, de repente, né, ela se esvai pela mão. Tá. Mas vamos voltar àquilo que começamos. E vamos falar novamente naquela questão. Então, a cremação, ela não é condenada dentro da lei espírita. Não. O problema que Allan Kardec observa pela manifestação dos espíritos é necessário fazer o bem para ser feliz. Ponto final. Ponto final, tá. Isso, a cada um segundo suas obras, como ensinou Jesus. Tá. Né? Agora, o Espírito Emmanuel recomenda 72 horas. Nós temos também do Espírito Emmanuel um comentário no livro Caminho, Verdade e Vida, na psicografia de Chico Xavier, que vem falando exatamente a respeito dessa passagem do moço rico, dizendo que o homem ainda não aprendeu a possuir. Da mesma maneira que temos as riquezas materiais, que esse moço tinha propriedades, tinha terras, na relação do corpo, o homem aprendeu a possuir o próprio corpo. Ele sabe usar o corpo como um instrumento de evolução espiritual. Ele come para viver ou vive para comer? Ele bebe para viver ou vive para beber? Qual é a sua questão em relação ao sexo? A questão dos alimentos, de preservar a vida, fuma, não fuma? Os estresses
na parte emocional, a mágoa, a inveja, a ambição. Sim. Ele nos diz aqui, Emmanuel, a respeito da lei do uso, para que a propriedade não represente fonte de inquietações e tristezas. A propriedade, no caso, pode ser vista como esse empréstimo que é o corpo, que é temporariamente emprestado. Ele é temporariamente seu, Mas, infelizmente, ainda estamos na infância espiritual. E muitos homens nem conseguem compreender que eles são espíritos, são almas, que estão usando um corpo carnal. Eles têm dúvida disso. Imaginam que ele é o próprio corpo, que morreu, tudo acabou. Que o pensamento vem do cérebro. Ele não consegue compreender que o pensamento vem do espírito. Tá. Cria uma circunstância material no corpo espiritual, no perispírito. Muitos estão muito longe de entender esse corpo material, de uma matéria etérea, radiante, sutil, o perispírito. E daí ele se utiliza do corpo carnal, usando o cérebro como uma espécie de computador na sua rede nervosa, dando por entrada na glândula pineal, como nos explica o livro Missionários da Luz, na psicografia de Chico Xavier, e aí utilizando toda a rede nervosa. Então o corpo é simplesmente um instrumento de manifestação do espírito. E Emmanuel nos fala que não é que ele está adotando por modelo a cigarra descuidosa, né? E fazendo esquecer a formiga previdente. Não é isso. Mas é uma questão de examinar a precariedade das posses efêmeras. Por quê? Querendo ou não, a cada dia é um dia a menos que nos falta para fazer o retorno à pátria espiritual. É verdade. Então tudo isso é precário. A própria condição do corpo, da saúde, nós passamos pela infância, adolescência, juventude, depois a idade viril, aí depois vem a idade madura. É tudo muito transitório. Inclusive, deixa eu falar outra pergunta. A cremação não é condenável. Não. E a doação do órgão, de uma certa forma, não somente, porque é uma coisa curiosa essa questão do apego, né? Pode ser que uma pessoa que esteja para morrer e tudo mais, ela, a nível de espírito, apegada ao órgão, ao corpo e tudo mais, mas há pessoas que em vida têm o desprendimento do apego. Quando um irmão cede um rim para outro, quando um pai cede um rim para o filho, né? Então isso daí também é uma questão de desapego, vamos dizer assim. Porque no fundo você está abrindo mão em prol desse amor que você tem, familiar e tal, né? Então, essa doação de órgãos, não da pessoa que falece, que tem aquele tempo que você falou, mas da pessoa viva, que doa para outra viva. Então, essa relação entre os dois espíritos, isso daí também não é uma coisa condenável. Eu acho que deve ser uma coisa até elogiável. Quando é feito com amor, com o propósito da caridade, nessas condições que o Chico Xavier nos traz na resposta da pergunta da Marlene Nobre, né, que é realmente sem problema de apego, de egoísmo, sem cobranças, então é louvável, é algo de mérito. Meritório. 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 Há uma passagem interessante sobre... acho que Kardec que fala sobre a pessoa que exumou o corpo. Como é que é essa história? Isso foi um fato real que ocorreu no dia 20 de abril de 1867. No ano de 1867. Foi relatado por vários jornais na França. E Allan Kardec publica 2 jornais falando sobre o assunto. O Observador, de Avesnes, e o Siècle. E o que ocorreu é o seguinte, é um jovem com 23 anos, falamos do moço rico que tinha apego às coisas materiais. Perfeito. Esse era um jovem operário de Louvroy, um lugarejo, ele era operário, 23 anos, e aí morre a mulher dele. Esse jovem chamava-se Magnan. Ele perde a esposa repentinamente em virtude de uma doença no peito. E ele fica inconformado, transtornado com a perca da sua mulher.
e só fala nela e diz que ela vai voltar, e diz que está vendo, que está sonhando, e tem certeza que ela volta. De tal maneira que ele passa a preocupar a todos os que convivem com ele, que procuram levar um consolo, uma esperança, que ele fique resignado com a vontade de Deus, com a realidade, mas o problema só agrava. Ele só pensa nisso, só fala nisso, passa a viver só em função da perca da sua mulher. Num dia, convidam ele para ir junto com o militar, quer pegar um trem, quer fazer uma viagem, ver se ele se distrai, sair um pouco daquele local, da sua casa, da cidade, e ele acompanha até um certo trecho do caminho, mas depois ele se esquiva, passa num cabaré, toma algumas cervejas e vai para a casa dele. 9 horas da noite. Aí ele está sozinho em casa, está chovendo torrencialmente, e essa circunstância, esse pensamento fixo da mulher voltar, fica ainda muito mais forte no seu desejo de vê-la de volta. O que ele faz? Ele pega uma enxada, uma pá, e vai para o cemitério. A despeito daquela chuva, da escuridão, ele vai para o cemitério, vai no local em que foi sepultado o corpo, cava, desenterra o caixão, quebra a tampa, arranca a tampa do caixão, se machuca, quebra as unhas, tira o corpo da mulher e leva para sua casa. Chegando lá, ele cuida do corpo, põe no seu leito, acende um fogo no quarto e deixa tudo muito bem arrumadinho, o corpo muito bonitinho, e vai chamar a vizinha. Justamente a vizinha que tinha preparado o corpo para o sepultamento. E eram 3 horas da madrugada. Isso é fato real. A vizinha vê o chamado dele nessa hora da madrugada, falou, coitado, esse homem está sofrendo muito. Por caridade, para tranquilizá-lo, eu vou na casa dele, ele dizendo, minha mulher voltou e está lá na minha cama. E ela imaginando que era alucinação, que eram sonhos. Né? Mas por caridade, para deixar ele de uma maneira mais tranquila, ela pega e vai até a casa dele, entra, quando ela chega no quarto, vê na cama o cadáver, ele exumou o corpo e pôs lá, ficou tremendamente abalada. E aí ele começava a conversar com a mulher dele, falar, meu amor, minha querida, e falava de uma maneira afetuosa. E a vizinha ficou sem saber o que fazer diante daquela circunstância dolorosa, aquela realidade dolorosa. Começou a conversar com ele, falou, olha, você vê que ela não observa, você não responde, ela não está viva, você tem que aceitar essa nova realidade, não é assim e tal. E fez ele prometer que ela voltava para a casa dela e ele colocava o corpo de volta no cemitério, como ele tinha desenterrado, ele voltasse a fazer o enterro. E ele prometeu que ia fazer isso. Então ela prometeu ir para a casa dela. Ela foi para a casa dela, mas ele não fez isso. Ele não fez isso. Ele foi buscar outros vizinhos. Meu Deus do céu. Aí ele foi lá e bateu na porta de 2 vizinhos que reagiram como ela, imaginavam que era uma alucinação, um estado de depressão dele. Isso há 3 semanas, 17 dias, exatamente 17 dias que o corpo tinha sido sepultado. Já estava em decomposição. Mas estava ainda bem preservado, segundo consta o jornal. Aí esses 2 vizinhos foram para a casa dele e também tiveram o mesmo choque, viram o cadáver. Né? Só que esses 2 vizinhos não aceitaram ir embora enquanto ele não pegasse o corpo, levasse até o caixão, e enterrasse, e voltasse para casa e ficasse dormindo. Esses 2 vizinhos ficaram conversando e falando e tal, e persistindo e perseverando, e acabaram obrigando, constrangendo ele a fazer isso. E foram fazendo junto, e aí foi o corpo até o caixão, e o caixão foi enterrado, e ele veio para casa e ele dormiu. Um dos jornais, eles foram entrevistar o Sr. Magnan a respeito, para ele descrever, falou, mas ele não se lembrava de quase nada. Ele só falava de sonhos, de visões, e ele não se lembrava dos detalhes do instrumento que ele pegou, de como é que ele foi até o cemitério, como é que ele cavou, mas ele estava machucado, ferido, as coisas estavam sujas, então era um fato evidente que ele tinha feito isso, mas ele tinha uma imagem meia vaga em relação a isso. Mas isso não podia ser uma insanidade dele? O que foi isso? Como foi entendido isso? Exatamente essa preocupação de Allan Kardec. Ele viu sair, publicado em 2 jornais, né, no Siècle e nesse outro jornal Observador,
que ele faz? Ele pega esse material e leva para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, para os espíritos explicarem algo, fazer um estudo psicológico dessa realidade, porque é esse que é o trabalho dele, observação de fatos. Esse fato houve, não está envolvendo pessoas espíritas, houve na sociedade, né? Foi publicado em jornais. Então eles pegaram o jornal e aí eles vão estudar com os espíritos a respeito disso. Inclusive, há uma questão interessante, que é a preocupação do espírito da mulher. Que implicação ela tem nisso? Onde está esse espírito? Ele estaria vendo e sofrendo com o que está fazendo o seu marido? Estaria esse espírito não vendo nada numa outra circunstância da vida espiritual, que não está sabendo de nada que estão fazendo isso com o seu corpo? Perfeito. Né? Qual que é a implicação do espírito da mulher nessa realidade? E aí é trazido através do médium, o senhor Morim, no dia 10 de maio de 1867. Né? Ele publica no Jornal de Estudos Psicológicos, a Revista Espírita, no mês de janeiro de 1868, logo após, né, 20 de abril, 10 de maio do mesmo ano. Então, o que ocorre? Ele diz o seguinte, que o espírito da mulher está muito mais envolvido do que qualquer um pode supor. E nós estamos falando de apego. Apesar do fato ser algo muito marcante, nós estamos estudando apego. Vimos o jovem, o moço rico, na realidade com Jesus, apego à propriedade material. Estudamos apego na questão da doação de órgãos, na resposta do Chico Xavier para Marlene Nobre. Né? E aqui, o Sr. Magnan, um moço de 23 anos, que tinha um apego enorme, que queria ver a sua mulher de volta. Não se conformou que ela morreu. Queria que ela voltasse. Então ele nos explica que o espírito da mulher estava muito mais envolvido do que nós podemos imaginar. Que na realidade, esse espírito era um espírito muito inferior, ainda muito preso às coisas materiais. Ela. E estava muito apegado. É ele, esse espírito, que faz essa sugestão mental. Acho, então, uma espécie de aceitação no apego do marido e há uma verdadeira possessão. Muito interessante. Possessão. Ela vai se infiltrando, domina completamente o desejo, porque ela também quer voltar. Ela também tem apego a vivo. Nenhum dos dois se conforma com a realidade. Existem outras particularidades que estão explicadas nessa matéria, mas que ficaria fora de questão em virtude da especialidade do estudo, por que era à noite, questão de reencarnação, que nós vamos entrar no programa do próximo mês, né? Mas esse aspecto do apego é um ponto claro, tanto dele em relação à perca da sua mulher, porque se ele não tivesse esse apego, não haveria condições dessa possessão acontecer. Se ela não tivesse apego a certas circunstâncias, não haveria condições de acontecer tudo isso que ocorreu. Dele só pensar nela, ficar inconformado, encontrar uma força de enfrentar a chuva, a escuridão, quebrar aquela tampa, trazer, colocar o corpo no leito, fazer aquelas palavras, e quase não se lembrar depois. Interessante. Você falou uma coisa aí que talvez seja interessante para o nosso telespectador. A questão da possessão. A possessão, ela tem um espírito que é possessivo, mas a possessão, ela depende da fraqueza do possuído ou não? Depende. A possessão, a subjugação, isso é um equilíbrio das forças inferiores. Então não existe vítima, né? Nós, quando encontramos uma pessoa que está sofrendo nessa circunstância, que está no domínio de um mau espírito, subjugada pela influência de um mau espírito, aí sofrendo uma doença, um transtorno mental, ela nos dá a impressão de que ela é uma vítima. Quando conversamos com esse espírito, né, e aí ele tem os seus motivos, na realidade é um conflito entre os dois. Então, as causas podem vir desta e de outras vidas,
De tal maneira que se está ocorrendo a possessão, a subjugação, a obsessão é um equilíbrio de forças inferiores. Existe só uma aparência de que a pessoa é vítima. Se a pessoa tivesse virtudes, tivesse a sua relação com Deus, né, aqueles 10 mandamentos, aqueles primeiros, você tem ídolos perante mim ou sou eu o número 1 da sua vida? Ou tem coisa mais importante? Aquele moço tinha as suas propriedades. Sim. Né? Então, se a pessoa estiver adequadamente no seu relacionamento com o Criador, com suas virtudes, é como o aluno que está passando de ano todo ano. Esse não tem risco de sofrer os seus... Né? Agora, se o espírito está rebelde no processo evolutivo, então ele fica em condições de sofrer uma influência, um domínio de um mau espírito, que seria um meio educativo e corretivo. Essa história, ela termina como? Com o retorno do corpo à cova? O que ocorreu de fato é que o corpo ficou enterrado, né, foi sepultado novamente. O Sr. Magnan foi entrevistado pelo jornal, ele não conseguia explicar e se lembrava de um modo muito vago, quase não se lembrava desses detalhes, de como ele procedeu para pegar um instrumento, até o cemitério, fazer aquilo. Ele estava completamente envolvido, né? E o estudo aqui que foi publicado, até tem uma particularidade aqui, nesse estudo, nessa publicação, que é muito interessante, que é o seguinte, que quando o espírito vai explicar através do médium, Sr. Morim, ele vai se dirigir à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que é dirigida por Allan Kardec. E eles estavam pensando assim, nós agora vamos estudar esse fato que ocorreu, que todo mundo fala sobre isso, saiu aqui nesse jornal, mas pensando, né, se tivesse uma circunstância boa, aproveitável, algo de útil, de publicar na Revista Espírita, o Jornal de Estudos Psicológicos, que iria para os espíritas daquela época. Nós estamos falando de 146 anos atrás, no ano de 1868, no mês de janeiro que foi publicado. Isso era o pensamento deles. Só que o espírito pega e diz assim para eles naquela época, olha, não é só para os espíritas desse tempo, porque existem pessoas que não são espíritas, mas da maneira que estão sendo publicados os livros de Allan Kardec, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno. Por sinal, o Céu e o Inferno são vários testemunhos dos Espíritos que mostram como era a vida, como é a morte, como é que separa o corpo espiritual do corpo carnal, como é a vida espiritual, de tal maneira que até podemos entender como vai ser o nosso processo. Lá explica a diferença entre a doença que vai consumindo o corpo e aquela morte repentina, um atropelamento, um acidente de avião, um tiro, em que não se espera a morte. No céu e no inferno. O livro Céu e Inferno, que enriquece muito essa circunstância de doação de órgãos, de cremação. Quem entender o conteúdo daquele livro, o que são anjos e demônios para o Espiritismo, ele vai então compreender, vai estar se preparando para essa viagem que vai fazer, que todos nós vamos fazer. Né? Mas continuando, ele dizia assim, olha, não é só os espíritas, existem pessoas que não são espíritas. Nesse tempo, e eles estão observando toda essa pesquisa que você está trazendo, todas essas informações, eles estão lendo os livros, eles estão lendo a sua revista espírita. E não é só para o momento, é para o futuro. Agora eu vou tomar a liberdade, inclusive, para não perder a riqueza do detalhe, de ler o que ele falou para Allan Kardec e que foi publicado há 146 anos atrás, a respeito dos estudos que eles estavam fazendo, desses fatos do rapaz ter ido no cemitério, exumar o corpo e eles estarem estudando aquilo. Mas dia virá em que esses mesmos escritos serão lidos, comentados, analisados publicamente. Neles colherão a mancheias os elementos sobre os quais devem assentar-se as novas ideias, porque aí encontrarão a verdade. Ainda uma vez, ficai convencidos
de que nada do que fazeis está perdido, mesmo para o presente e com mais forte razão para o futuro. Nós estamos hoje, 146 anos depois, cumprindo o que estava escrito na Revista Espírita de Allan Kardec. O poder do Espírito nesse estudo. Paulinha já nos deu aí a informação de que falta muito pouco para o nosso programa terminar. Eu vou fazer uma pergunta até meio instigante para você responder a queima-roupa rapidamente. Para você, dos livros do Chico, qual o fundamental para quem quer entrar na doutrina? É o Evangelho? É o Livro dos Espíritos? É o Livro dos Médiuns? É o Céu e o Inferno? É a Gênese? Qual você acha que o indivíduo deve, aquele que quer se aproximar da doutrina e que você mais gosta dentre esses que eu citei? Porque existe uma infinidade. E se houver um outro desses que eu não citei, eu perguntaria para você, porque esses são de Kardec e do Chico. Com Allan Kardec, o curso básico do Espiritismo é o Livro dos Espíritos, que são 1019 perguntas e respostas, e nos traça o quadro geral, e o Evangelho segundo o Espiritismo. Perfeito. Básico. A partir daí, existem as especialidades. O Céu e o Inferno é um livro muito importante, porque nos traz conceitos da comunicação dos homens com os espíritos, da proibição de Moisés a respeito da comunicação com os mortos, mas em condições que o Espiritismo também não recomenda, quando é adivinhação, com falta de respeito, sem saber ajudar, sem ter algo de útil. Nos traz informações a respeito de anjos e demônios, mas o que é muito importante, nos ensina a morrer. Como é que é o corpo espiritual, como é que ele separa do corpo carnal, como ocorre essa transição, como é que é o medo da morte, e nos traz inúmeros exemplos e que podemos relacionar os suicidas, as pessoas boas que sofrem muito, os criminosos que se arrependem, os corações endurecidos que continuam endurecidos no mal depois da morte. É muito rico esse livro. O Livro dos Médiuns já é uma especialidade para a parte experimental do fenômeno. E a Gênese segundo o Espiritismo, ela traz o Antigo Testamento, a Gênese de Moisés, e estuda as curas de Jesus, os milagres no sentido de fatos admiráveis. Com Chico Xavier, mais de 400 livros. De modo geral, para o público de modo geral, que estaria assim iniciando, tendo o primeiro contato com a doutrina espírita, eu indicaria o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, porque fala da vida de Jesus. Tá. Boa Nova. Boa Nova, de Humberto de Campos, porque é Jesus Aliás, de um você modo se refere muito especial. Você se refere muito a ele, inclusive nas suas palestras. Bom, estamos chegando ao final mais uma vez, Gino. A gente vai voltar para cumprir aquela pauta gigantesca que nós fizemos no passado, e vamos ficar nela um bom tempinho falando sobre reencarnação, que é uma das coisas, que é uma das coisas que caracteriza a doutrina espírita. E ela é muito importante, e isso explica muita coisa. Sem a reencarnação, a gente tem coisa que não consegue entender, inclusive até mesmo na bondade de Deus. Sem isso, nada feito. Eu agradeço mais uma vez você estar aqui, a você que ficou conosco também eu agradeço. Quero que você se despeça dos nossos telespectadores e a gente vai marcar o ano que vem, mês que vem, para uma nova continuidade desta... Eu já estou encarando isso como uma missão, viu? Como uma missão, eu estou encarando isso como uma missão. Eu acho que isso é fundamental para quem nos ouve. Tanto aqueles que já são da fé, que vê as suas ideias e fica mais convicto da própria fé, como daqueles que não viram a fé e começam a se interessar por ela. É o que você falou uma vez para nós e que também está em Emmanuel,
que é a propagação da palavra. Eu deixo com você a sua câmara e para suas despedidas. Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus. Bom, e eu me despeço também de vocês, lembrando que temos o apoio cultural do Bar e Restaurante Monte Carlo, que é o ponto alto da gastronomia aqui na nossa cidade, e temos também o apoio do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de nossa cidade, sempre defendendo os interesses da sua categoria. E a você que ficou conosco, nosso muito obrigado por ter nos acompanhado mais uma vez. Lembro que o nosso programa vai ao ar toda terça e quinta-feira, às 10 horas da noite, embora ele seja reprisado várias vezes ao longo da nossa programação. Demora um pouquinho, por uma questão até técnica de nossa parte, para subir no YouTube, né? Mas sobe no YouTube e você pode ver as entrevistas todas que nós fizemos desde que o programa começou. Então, a você que ficou aí conosco, muito obrigado pela sua audiência. E continue aqui na nossa TV, porque aqui a gente sabe o que diz. Até uma outra oportunidade, se Deus quiser.